Então vamos lá. Primeiro, segundo e terceiro selo abertos. Estamos esperando abrir o quarto selo. Essa é a próxima etapa. Como é o quarto selo, hein? E nós estamos aqui numa crise. O quarto vai ser uma coisa pior, né? Por enquanto dá para fazer as coisas ainda. Então vamos lá para o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Apocalipse capítulo 6 versos 7 e 8. Vamos para esse cavalo amarelo do Apocalipse, que representa esse cavalo. Pelo cenário aí não é coisa boa, né? Que vem pela frente. Então vamos ver o que significa esse cavalo amarelo, que é a próxima fase que nós vamos entrar, que aí está esperando, né? Então vamos lá. Cavalo já vimos que representa a igreja e a cor amarela. O próprio Apocalipse já fala isso. Não precisa nem ir para nenhum lugar. O próprio Apocalipse explica o simbolismo da cor amarela. No verso seguinte, né? No verso 8, né? Quer dizer, nós vemos o 7 e o 8, né? Mas no final, no meio, quer dizer. Então, Apocalipse capítulo 6 verso 8 vai dizer que essa cor amarela representa a morte. Diz lá, ó. Olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E aí? Uma fase da igreja em que haverá morte. Tá vendo? A gente não precisa nem ir para nenhum lugar da Bíblia, né? O próprio Apocalipse já disse que essa cor amarela representa a morte. O inferno o estava seguindo. E inferno na Bíblia tem a ver com sepultura, né? Morte. O estavam seguindo, então acompanhava a história da igreja do cavalo amarelo. Coloquei aqui no título, Cavalo Amarelo. Eita, eu devia atualizar, não atualizei não aqui, ó. Ah, não, mas é assim mesmo. É. O cavalo amarelo, não, eu deveria ter atualizado. Depois atualiza aqui. Tô vendo. Cavalo amarelo representa a igreja perseguida, que vai aí da lei dominical, e não sabemos aí o dia. Coloquei aqui a etapa de Jesus, mas ela só vai ali até as pragas ali, mais ou menos. Mas deixa assim. Apesar de que ela vai ser perseguida até a de Jesus mesmo, né? O povo remanescente, né? Mas a questão aqui da morte, né? E não vai até lá. Vai até as pragas, né? Mas tudo bem, depois eu atualizo aqui o slide. Aqui os pioneiros vão aplicar no passado, né? Mas temos que aplicar para o nosso tempo, né? Então diz aqui o Lee Smith no seu livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 275. O que está sentado neste cavalo tem por nome morte, e o inferno, o Hades, sepultura, o segue. A mortalidade é tão grande durante este período que pareceria como se as pálidas nações dos mortos teriam vindo sobre a terra e continuaram na esteira deste poder desolador. Deve referir-se ao tempo em que o papado, sem restrição, o seu domínio perseguidor, desde 538 até o tempo em que os reformadores começaram a expor as corrupções do sistema papal. Aqui ele aplicou para o passado, mas vemos aqui que o contexto tem a ver com o futuro. No caso, o poder perseguidor continua sendo o papado, que vai exercer domínio sobre o mundo, novamente, né? E quando houve isso, o que fez a igreja? Se uniu com o Estado, perseguiu para matar, né? A igreja católica, ela recebeu a autoridade civil, e aí vem a história da igreja romana cristã, né? Sai da fase imperial dos imperadores e vai para a fase dos papas. A igreja, o Estado se une e se torna uma. Aqui nessa fase vai também acontecer a mesma coisa, que a igreja e o Estado vai se unir, vão editar leis para poder oprimir e perseguir o povo de Deus. E nessa perseguição vai haver mortes, como no passado. Quem se opunha à igreja e ao Estado era morto. Só que as punições, como nós já vimos, elas vão ser progressivas, né? Até chegar na última, que é o auge, que é a morte. E aí, então, nesse período da história do cavalo amarelo, vai haver várias mortes de cristãos. Li já. Aí, Apocalipse, continua no verso, né? No verso 8. Apocalipse capítulo 6 verso 8. E foi-lhe dada autoridade. Foi dada autoridade à igreja. A igreja recebe poder civil. No contexto do Apocalipse,
Esse poder é dado por quem? Como nós já estudamos no Apocalipse 17, quando fala da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, quando chega nesse contexto aqui, os reis da terra não vai passar o poder para a besta, eles vão editar as leis, e aí vai passar o poder para a besta e a besta vai reinar. E aí o anticristo que governa a besta vai perseguir o povo de Deus. Besta em profecia significa reino, né? Então, aqui, Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. A gente já viu Daniel 12, né? 1 hora. E vai ser o período em que eles vão editar as leis dominicais para chegar até sair da condição de nacional para universal, e aí eles vão pegar esse poder que eles receberam e vai entregar à besta. Quer dizer aqui, né? Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, ela recebe autoridade. Então, vocês lembram sobre isso, né? Aqui ele colocou a só uma representação dos reis e a besta, ele entregando o poder à besta, para que ela possa reinar. E aí haverá supremacia papal novamente. Diz o Apocalipse: e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. O que representa essa quarta parte da terra? Quer dizer que a besta só vai dominar uma parte da terra e não toda. E foi assim que os pioneiros interpretaram. Mas hoje também vamos trazer uma nova interpretação para isso. Vamos lá, vamos mostrar como foi que eles aplicaram no passado, né? Naquele tempo da Idade Média, a Igreja Católica ela dominava um certo território, né? E aí tem várias interpretações para essa questão da quarta parte da terra que a besta dominava, que ela recebeu autoridade para governar, né? Primeiro eu vou mostrar a interpretação que nós temos aqui sobre isso. Depois de ver essa questão dos pioneiros. Por que quarta parte da Terra? A Terra tem, tem 4 partes? Hã? É, você está falando a quarta parte da Terra, então a Terra tem 4 partes, e dessas 4 partes ele foi com a quarta parte. Faz sentido isso? Certo. Então vamos lá. Primeiro vamos entender que a Terra tem 4 partes, como está colocando aí, né? Ele pegou a quarta parte, então tem 4 partes. O que seriam essas 4 partes da Terra? Aqui eu errei a passagem. Deixa eu consertar aqui rápido. Aqui é Apocalipse capítulo 7, verso 1. Que a gente vai fazendo material, às vezes não dá pra. Passa os olhos e a gente não conserta, né? Mas vamos lá. Deixa eu colocar para apresentar novamente. Cadê? Pronto, consertei a passagem. É Apocalipse capítulo 7, verso 1. Se tem 4 partes a Terra, a Bíblia quando fala que a Terra tem 4 partes, ela está se referindo ao quê? Apocalipse capítulo 7, verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. 4 cantos da terra tem a ver com o quê? Hã? Esta expressão significa os 4 pontos cardeais. Indica que estes anjos, em sua esfera, se têm a seu cargo a toda a terra. Por isso, considerações do Apocalipse, na página 289, né? Então, 4 cantos da terra representa 4 cantos cardeais da terra: norte, sul, leste, oeste, norte, sul. Muito bem, esses são os 4 cantos da terra. A Bíblia fala aqui em 1 Crônicas 9:24. Os porteiros estavam aos 4 ventos, né? Aos 4 cantos da terra, aos 4 ventos, né? Fala dos anjos, segundo os 4 ventos. Mesma expressão. Ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Norte e sul, oriente e ocidente é o quê? Oriente e ocidente é o quê? Se aqui é norte e é sul, onde é o oeste? Onde é que o sol nasce? Oriente ou no ocidente? Oriente. Então, oriente é o leste ou é o oeste? Daqui é oeste, outro aqui é leste, né? O sol nasce no leste. Não. O sol. Então, se o sol, o Oriente é onde o sol nasce, se o Oriente é onde o sol nasce, então ele é o leste. O leste é onde o sol nasce, que é o Oriente. E o oeste é o ocidente, onde o sol se põe. Então, aqui temos
o leste, oeste, norte e sul. Na sequência que as pessoas falam, né? Leste, oeste, norte e sul. Como tá aqui na Bíblia, ó. Oriente, leste, ocidente e oeste, depois o norte e o sul. Então aqui são os quatro cantos da terra. Ele diz que dos quatro cantos da terra, disse que ele recebeu autoridade sobre a quarta parte da terra. Aí a gente pergunta, essa quarta parte da terra é literal ou é simbólica? E aí? Vamos ver? Então, quando diz aqui quarta parte da terra, é uma parte da terra, não é? Se é a quarta parte da Terra, ele é uma parte e tem a ver com os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Então, desses quatro pontos, ela recebe autoridade em um, que é a quarta parte. Colocando aqui no gráfico, temos aqui abaixo os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. A besta se encontra lá em Roma, no continente da Europa. E ela está em que dos quatro pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Ela está no norte. E aqui o norte representa essa quarta parte da Terra que a besta recebe autoridade. Não, a besta se encontra em Roma, Europa. A Europa. A América está no noroeste, mas a Bíblia não faz essa divisão de noroeste, centro-oeste, sudoeste, né? Nordeste, não, eu não, a Bíblia só fala norte, sul, leste e oeste. Então, pegando esses quatro pontos e não 6 pontos, isso até os quatro pontos cardeais que a Bíblia apresenta. Dos quatro pontos cardeais, onde é que se encontra a besta? No norte, no norte. Então, se ela está no norte, ela representa um quarto da Terra, não é? Analisando os quatro pontos cardeais. Estão entendendo a lógica? Então, a besta recebe autoridade sobre a quarta parte da Terra. Aí vem a discussão. O que nós estamos aplicando aqui é que na quarta parte da Terra, onde se encontra a besta, ela recebe autoridade. E não que ela tem domínio apenas numa quarta parte. Porque tem dois sentidos aqui, estão observando? Tem esse sentido literal, que você disse, né, Claudete? Que a besta ela só domina uma quarta parte do planeta. E aqui está trazendo um sentido simbólico, dizendo que na quarta parte do planeta está localizada a besta e lá ela recebe autoridade. A autoridade é dada sobre a quarta parte do planeta. Não é todo o planeta que é investido de autoridade, é só em um local que é investido de autoridade e aí ela domina sobre o planeta todo. Que ela recebeu autoridade. Tá difícil ou tá dando para entender? Que foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da Terra. Então, naquela quarta parte da Terra foi-lhe dada autoridade. Quando ela recebe a autoridade, ela domina o planeta inteiro. E não que ela só recebe autoridade para dominar só uma parte do planeta. A besta, quando ela domina o mundo inteiro. A quarta parte do planeta, onde ela está localizada, ela é investida de autoridade. E não porque ela recebe autoridade só sobre uma parte do planeta. Aí não é um governo universal, é um governo local. Mas como ela vai dominar o mundo inteiro, de acordo com o Apocalipse. Então não pode ser um sentido literal aqui, tem que ser um sentido simbólico. Essa quarta parte do planeta representa um dos quatro pontos cardeais onde a besta está localizada e lá ela é investida de autoridade. Porque não diz que o Apocalipse que eles vão passar o poder e a autoridade que eles receberam para a besta? E onde é que ela se encontra aí? Na quarta parte da Terra. Então lá onde ela se encontra, que é na Europa, a besta romana vai ser investida de autoridade. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, o texto: foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Tem dois sentidos aqui. O primeiro é que ela só vai dominar uma quarta parte da terra. E o outro sentido que ele está colocando aqui é que na quarta parte da terra, a autoridade será dada a ela. Sobre a quarta parte, ela vai receber autoridade. Se ela está naquela região da quarta parte, então sobre ela vai ser ali investida de autoridade para que ela possa governar o mundo. Entendeu os dois sentidos? Literal e aqui o simbólico. Se for literal para dominar só uma quarta parte da Terra, não faz sentido isso. A besta do governo é só uma parte. Já deu meio-dia. A gente para por aqui nessa explicação da besta que recebe autoridade sobre a quarta parte da Terra e depois a gente continua. Essa parte aqui do Apocalipse, eu não sei se os irmãos estão observando. Essa parte aqui do Apocalipse eu estou reinterpretando tudo. Estão observando? Do que as pessoas interpretam hoje, os adventistas, por exemplo, né? Aplica tudo isso aqui lá para o tempo das sete igrejas. Eu estou aplicando aqui já para o nosso tempo, como uma continuação das sete igrejas.
Agora na abertura do quarto selo, que é o cavalo amarelo, que diz que simboliza a morte e o inferno o seguia. É o símbolo da morte, né? Vamos lá, né? Isso aqui é só uma ilustração, a foice. Não tem no Apocalipse, não. O Apocalipse vai mostrar o cavalo amarelo com outra coisa lá, que a gente vai ver lá na frente. Aqui é só pra dizer que é o símbolo da morte, né? Então vamos, já lemos sobre isso, que nesse período vai haver muitas mortes, né, da perseguição da igreja. Aí vimos que foi dada autoridade à besta. Ela recebe a autoridade dos 10 reis, que a gente já viu aí no estudo do Apocalipse 17. E aí paramos nessa parte aqui, né? Que foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Então, sobre a quarta parte da terra foi dada autoridade. Entenda nesse sentido. Porque se disser que a besta só tem o controle apenas da quarta parte da terra, não faz sentido, né? Se diz que a besta, o mundo se maravilhou com ela, né? O mundo inteiro, quando a ferida foi curada. Então não pode ser a besta controlar apenas uma região. Então, sobre a quarta parte da terra foi dada autoridade. E aí é lá onde se encontra a besta, que nós vimos que se refere aos 4 pontos cardeais, por isso que é quarta parte, né? E a quarta parte dos 4 pontos cardeais, nós vemos que é a região norte, é onde se encontra a besta, que ela está lá no país da Itália, lá no continente europeu, na Europa. Então, a quarta parte dos 4 cantos da terra é a região norte, onde se encontra a besta, e é lá nessa região que ela é investida de autoridade. Então, sobre a quarta parte da terra foi-lhes dada autoridade. Então, entendam nesse sentido, né? Que nessa região, nessa quarta parte da terra, dos 4 pontos cardeais, esse lugar se encontra a besta e ela é investida de autoridade. Então, é nesse sentido. Então, no caso, não é aqui a quarta parte da Terra, literalmente, que é só uma parte da Terra, que é um território que representa a quarta parte, que a besta vai exercer autoridade sobre aquela região. Então, o sentido literal não faz sentido. Faz sentido a interpretação simbólica disso, né? Aqui mostrando a localização geográfica da besta e não o território que a besta domina. Só que os pioneiros adventistas, eles tinham uma visão diferente. Eles entendiam que era o território que a besta domina. E aí a gente vai mostrar o porquê que... E aplicou naquela época, né? Que a igreja papal, ela dominava o planeta Terra, aí era aplicada a quarta parte do planeta. E aí a gente vai ver, mostrar o porquê que não faz sentido isso. Aqui é aplicado no selo de Apocalipse. Então aqui é a posição dos pioneiros adventistas, né? Aqui eu corrigi o título do quarto selo, né, do cavalo amarelo. Aí a igreja é perseguida, né? Então é o período de perseguição e morte da igreja. Eu corrigi aqui, né? Então fala aqui, ó. E foi-lhes dada autoridade, quer dizer, ao poder personificado pela morte sobre o cavalo pálido, o papado. Pela quarta parte da terra, é sem dúvida representado o território sobre o qual este poder teve jurisdição. Então, como que os adventistas no passado aplicaram esses quarto selo? Eles entendiam que a quarta parte da terra, o papado tinha domínio. E aí, analisando o território. Então, eles interpretavam aqui de uma maneira literal, quando dizia a quarta parte da terra, é realmente uma parte da terra da qual a besta ela tinha o controle. Então eles entendiam assim, né? Então no sentido literal. Então vamos ver aqui a interpretação no sentido literal da quarta parte da Terra. Eu coloquei ali uma observação, o mundo conhecido. Por que eu coloquei mundo conhecido? Porque naquela época o continente das Américas, a Antártica, a Oceania ainda não foi descoberta. O mundo conhecido era só a Ásia, a Europa e a África. E a Igreja Romana Papal, ela teve domínio sobre esse território, né? Ali na Europa, uma parte da Ásia e a parte norte do continente africano. Então, se interpretar que foi no sentido literal e a quarta parte da Terra representa o território, seria o território do planeta Terra. Se for os habitantes, que eu acho que é o caso que os pioneiros queriam dizer, né, quando falar do território, se referindo à jurisdição, quer dizer, o poder que a igreja exercia sobre os habitantes daquela região, né, que ela dominava.
Então, é essa interpretação quando se fala em ensino literal. E foi essa que eles aplicaram no passado. Então, analisando o território. Então, como foi explicado, o mundo conhecido na época era a Europa, o norte da África e a Ásia conhecida, que é uma parte da Ásia. Então, Roma Papal dominava essas três regiões dos continentes do planeta: a Europa, o norte da África e uma parte da Ásia, o início ali da Ásia, né? Quando a gente estudou sobre a fase romana imperial e papal, aí eu mostrei o mapa, não sei se vocês lembram do território que a igreja dominava. Aí ficava uma parte aqui da África, aí tinha o mar Mediterrâneo, aí em cima tinha a Europa e ao lado tinha a Ásia, que é uma parte ali de Constantinopla, que é o início ali do continente asiático. Então era esse o território que a igreja dominava na época. E essa região do mundo conhecido, quer dizer, de todos esses três continentes, representava mais ou menos 50% do território, né, que a igreja dominava. Mas o domínio da igreja romana. 50% não é um quarto, é 25%. E a igreja dominava 50%, praticamente. Então, no sentido literal, analisando o território dominado pela igreja católica, naquela época, não representa um quarto da Terra, que é 25%. Representa o dobro, 50% aproximadamente, do território. Analisando só o território do planeta, né? Que ela dominava. Agora, analisando os habitantes da Terra, naquela época da perseguição papal, a população mundial, entre os anos de 538 a 1798 era aproximadamente 900 milhões. O número de mortos pela igreja na época, durante esse período, era ali mais ou menos 18 milhões de pessoas mortas pela perseguição papal. Isso representa mais ou menos 2% da população mundial. Então, se foi apenas 2%, não é um quarto, porque um quarto é 25%. Então, se interpretar de maneira literal, a igreja foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Se a quarta parte da terra for território, ela não dominou 25%, ela dominou aproximadamente 50%. E se for a quarta parte da terra que ela recebeu autoridade em relação ao número de habitantes do planeta Terra conhecido, ela só dominou cerca de 2% da população mundial. Não foi um quarto, que é 25%. Então, por essas razões, nós dizemos que a interpretação literal de quarta parte da Terra não é a correta, porque ela não se encaixa nos padrões da época. O que eu expliquei, vocês entenderam? Se não entendeu, pergunte. Tá olhando com a cara assim de que não entendeu? Pergunta aí que a gente responde. Porque se ficar calado, assim, não, acho que o povo não entendeu. É complicado, né? Deixa eu só voltar aqui, pegar passar. Aqui, ó. Por isso que eu perguntei, né? Que eu vi que você tá com assim, coisa diferente. Se eu acho que ela não entenderam, não. Acho que o povo não entendeu. Aí eu vou voltar. Diz aqui, ó. Vamos entender que isso aqui é literal. Diz o Apocalipse 6 verso 8. Foi-lhes dar. E aplicando para o tempo da perseguição papal, lá na Idade Média, né? Vamos ter essa mentalidade, né? Então, lá na Idade Média, a Igreja Católica dominava o mundo. E aí, os pioneiros aplicavam para o passado, da perseguição papal, o quarto selo, né, de 1538 a 1698, os 1260 anos de supremacia papal, eles aplicaram o quarto selo para esse período. E aí foi lhes dada autoridade, né, a besta, sobre a quarta parte da terra. Aí o que foi que os adventistas no passado entenderam? Se é a quarta parte da terra, aí eles disseram, né, que a quarta parte da terra é em relação à jurisdição, quer dizer, o domínio que ele tinha sobre sobre os habitantes daquele território. O território dos habitantes que moravam ali, né? Porque colocou aqui, ó, o Will Smith, ó, considerações sobre o Apocalipse na página 275. Ó. Pela quarta parte da Terra, é sem dúvida representado o território sobre o qual este poder teve jurisdição. Então ele está analisando o território a Igreja Romana dominava. Então, uma quarta parte da Terra representa o território que a Igreja Romana domina naquela época. Entendeu até aqui?
Aí eu disse, nessa interpretação literal tem duas visões. Ou a interpretação literal no sentido de território, que foi o que os adventistas acreditavam. Então, onde a igreja dominava, representava um quarto do planeta Terra, em relação ao território. Mas tem uma outra interpretação literal que não leva em consideração apenas o território, mas os habitantes do território. Entendeu até aqui? Vamos lá. Em relação ao território, o que os adventistas entendiam de que uma quarta parte do planeta Terra é representado pelo território que a Igreja Romana dominava, que eu devia ter colocado o mapa aqui, né? Para os irmãos verem, né? Qual era o território que eles dominavam? Que a gente já estudou isso, né? Aí eu disse para vocês, lá quando a gente estudou sobre as trombetas, eu não mostrei o mapa do, do território que a Igreja Romana dominava, que saía ali Portugal, França, Alemanha, Itália, aí ali é toda aquela parte da Europa, e vinha a parte da Ásia, que tinha Constantinopla, tinha Israel embaixo, e o mar Mediterrâneo no meio, e embaixo tinha o continente africano, que ali na parte norte do continente africano tinha lá Cartago, que quando teve aquela guerra no mar, com Gesserico, se eu não me engano, lá que passou pelo mar Mediterrâneo, foi até Roma, na Itália. Lembra dessa história das trombetas? Aquele ali é o território da Igreja Romana. Aí os adventistas diziam, aqui, a quarta parte da terra que está falando aqui, o Apocalipse, é esse território que a Igreja Romana dominou no passado. Analisando essa interpretação dos adventistas, não faz sentido dizer que todo esse território que era a Europa, uma parte da Ásia e da África, na parte norte, todo ele é um quarto do planeta, que é 25% que a igreja dominava. Não faz sentido por quê? Porque nesse mundo conhecido, isso representava 50%. Porque depois da perseguição papal, os protestantes não foram para as Américas lá? E aí foi desbravando, preenchendo de habitantes os outros continentes, a América do Norte, depois do Sul, depois veio para a Antártica, depois. A Antártica não, né? Que a Antártica. É a Antártica, é a Antártica. A Antártica é habitada ou é o Ártico? Acho que é o Ártico, né? Mas enfim, esses povos não eram conhecidos, não eram habitados e Oceania também não. Então o mundo começou ali em Israel, né? Na Ásia. Depois se espalhou para. Tinha ali na África e se espalhou para a Europa, né? Começou com Adão e Eva ali no Jardim do Éden, lá na Ásia, aí foram tendo os filhos, e aí foi crescendo a população mundial, né? Até preencher de habitantes a Europa, a África, aí vem os outros continentes, a América, a Oceania, e aí o mundo sendo habitado. Mas naquela época era só nesses três continentes: a Europa, a África e a Ásia. Só que a Igreja Romana, ela não dominava o continente africano todo e a Ásia toda. Mas a Europa, sim, ela dominava. Então, quando a gente analisa a Ásia, que é grande, né, o território, e a África, que também é grande o território, e pega essa pequena parte da Ásia, a pequena parte da África, que é o norte, e junta com a Europa, isso representa 50% do território que a igreja dominava, do mundo habitado, do mundo conhecido. Conseguiu entender? Então, se representa 50% do território que ela dominava, desse mundo que era conhecido, habitado, nesse caso, não representa um quarto do planeta, porque um quarto é 25%, a metade. A igreja dominava mais o dobro de um quarto. Não dominava. E agora ficou entendido? Então, como a igreja não dominava um quarto do planeta, ela dominava meio, 1/2, né? Metade do planeta, aproximadamente. Então, essa interpretação adventista do passado não faz sentido. Porque o Apocalipse diz que é um quarto do planeta que ela recebeu autoridade. Deus disse, se ela recebeu autoridade sobre um quarto do planeta, então ela domina um quarto do planeta. Mas só que quando a gente olha o passado, a gente observa que a Igreja Católica não dominava um quarto, ela dominava metade do mundo habitado, aproximadamente 50%. Então, como essa informação que eles colocaram, encaixaram aqui, não se enquadra no que a história nos apresenta, logo, essa aplicação literal dos adventistas não faz sentido. Aplicar o selo para aquele tempo. Entenderam agora a explicação aqui da interpretação adventista? Entenderam mesmo? Mesmo, mesmo?
Então vamos lá. Mas tem uma outra interpretação quando se leva ali a quarta parte da Terra no sentido literal. Quer dizer que não é o território do planeta, mas são os habitantes do planeta. Um quarto do planeta de habitantes, mundialmente falando. Aí já tem uma outra porcentagem, já não é 50%, né? Então, em relação ao número de habitantes do planeta mundial, a Igreja Católica, ela dominou ali aproximadamente 200 milhões, 18 milhões que ela matou, né? Que ela perseguiu e matou, que ela exerceu domínio. Mas a população mundial, ela tem 900 milhões durante esse período que ela dominou. Desses que ela perseguiu e matou, representa 2% da população mundial. No território que ela estava ali dominando, aproximadamente 2% dos habitantes do planeta ela dominava, aproximadamente, dos que ela matou, né? E perseguiu. Então, de 2% para 25% é uma porcentagem pequena, que é um quarto, 25% é um quarto da Terra. Se ela dominou ali aproximadamente 2%, não chega nem a 10, quanto mais a 25%, que é um quarto. Logo, em relação aos habitantes da Terra, também não faz sentido quem pensa dessa maneira. A interpretação adventista é em relação ao território. Essa interpretação é em relação aos habitantes. Só estou mostrando que as duas não faz sentido. E o território, a igreja dominava aproximadamente 50%. Não é 25%, que é um quarto do planeta Terra. Em relação aos mortos e perseguidos, aproximadamente 2% da população mundial. E não chegou a um quarto ou 25%. E se fosse distribuído, por exemplo, igual, né? 50% do planeta, 50% do território que ela dominava, representasse 50% da população mundial, mesmo assim ia ultrapassar um quarto. Então também não faria sentido aplicar dessa forma. Logo, essa interpretação literal não é a interpretação correta. É. Aqui, ó, os adventistas dizem que a quarta parte da Terra é, sem dúvida, representado o território. Tá vendo aí? O território sobre o qual este poder teve jurisdição. Então, vemos aqui que, em relação ao território, não foi um quarto do planeta, foi aproximadamente a metade dele. Pegou toda a Europa, o norte da África e uma parte da Ásia. E o resto, os outros 50%, né? Da Ásia e da África, que ela não tinha domínio. Então, essa interpretação adventista não faz sentido aplicar no quarto selo. Além do contexto que nós mostramos do Apocalipse, que faz aquela introdução mostrando o Cordeiro na sala do lugar santíssimo abrindo os selos, então mostra ali o tempo que acontece a abertura dos selos, a partir de 1644. E aqui, mais um dado para mostrar que não faz sentido aplicar os selos naquela época. É porque a informação é falsa aqui. Dizer que existia um quarto do planeta Terra que a Igreja Católica tinha domínio sobre o território. E não, era aproximadamente 50% de todos aqueles continentes que tinham pessoas morando, habitando naquele lugar. Ficou claro? Pronto. Se não tiver ainda, fala que a gente fala, explica de outra maneira. Pronto. Então a interpretação no território, que é o sentido literal, não faz sentido, por isso. Agora, a interpretação simbólica que nós fizemos, quando fizemos a interpretação simbólica, nós dissemos que um quarto representa o território onde está localizado a besta. E naquele território, sobre ele, recebe-se a autoridade. E ela agora, com autoridade, ela tem domínio sobre o mundo inteiro. O Apocalipse não diz que a besta recebeu o poder da autoridade dos reis da terra? Então, nesse caso, foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Então, na quarta parte da terra aqui, se são quatro partes, são os quatro pontos cardeais que nós vimos. A quarta parte é a região norte, onde está localizado a besta. Então, sobre aquela quarta parte do planeta Terra, ela é investida de autoridade. E a partir dali, quando ela recebe autoridade, a besta, a quarta parte da Terra, em relação aos pontos cardeais, aí ela exerce o seu domínio sobre o mundo inteiro. Então vemos que essa é a interpretação correta do Apocalipse. A gente até usou os próprios textos do Apocalipse para mostrar como se desenvolveu isso, né? E aí nós mostramos naquela interpretação de um quarto do planeta, né? Mostrando a localização do poder da besta, né? Recebendo poder e autoridade. Então, em relação ao território, nós mostramos ali o local da besta, então foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte, né? O local onde a besta está.
na quarta parte do planeta, que é a região norte, em relação aos pontos cardeais, né? Então, a gente colocou aqui, território, o local da besta, que é lá na Europa, Roma, Itália. Uma quarta parte do planeta, analisando os quatro pontos cardeais, a quarta parte, que é o norte, onde se encontra a besta. Então, sobre a quarta parte, ela foi investida de autoridade. E aí, quando ela recebe essa autoridade, ela domina o mundo inteiro em relação ao território. E aí, em relação aos habitantes, a igreja recebe autoridade para exercer domínio sobre toda a população da terra. Aí sim, não fica uma questão local. A besta só vai exercer domínio sobre a quarta parte da terra em relação ao território, porque essa era a ideia que os adventistas colocaram no passado, é porque fazia sentido naquela época, porque a igreja romana não dominava todo o mundo, dominava só aquela região daqueles três continentes que nós vimos. Europa, o norte da África e uma parte ali do início do continente da Ásia. Aí, para aquele contexto, eles tentaram encaixar ali, mas aparentemente fazia sentido, mas quando você analisar os dados e a região do território não faz sentido. Mas quando a gente aplica aqui as duas situações, faz todo sentido, né? Mostrando o território a localização da besta e ela dominando o mundo inteiro. Aí ela exerce domínio sobre todo o planeta e os habitantes que moram nela, que foi a interpretação simbólica que nós fizemos aqui. Então, o mundo conhecido naquela época era só a Europa, a África e a Ásia. O mundo começou na Ásia, aqui na região de Israel, né? Adão e Eva no Jardim do Éden. Depois foram tendo filhos e foi crescendo a população mundial. Aí se espalhou pela Ásia, pela África e pela Europa. Aí ficou aqui os habitantes, né? Aí veio a Igreja Romana. Aí, nesse contexto, a Igreja Romana dominava a Europa, aqui o norte da África e aqui o lado da Ásia, do lado direito aqui do continente asiático. Então, isso aqui representa 50, quase 50%, né, em relação às a outra região do planeta. Então, os adventistas entenderam que isso aqui era um quarto, mas não é. Isso aqui é quase 50%, ó, essa região toda aqui que ela dominava. O norte da África, aqui o canto direito aqui da Ásia e a Europa, ó. Isso aqui é quase 50%, porque tem essa região aqui maior, deve ser, não é? Então, e na relação ao território, ela domina quase 50%. Então, não faz sentido. Ser um quarto, porque um quarto é 25%. Por isso que a aplicação que eles fizeram no passado do quarto selo, aplicando lá no período das quatro igrejas, em relação ao período da perseguição da igreja e aplicando ao território que a igreja dominava, não é correto. Agora, quando a gente faz a quarta parte da Terra, dizendo que a Terra tem quatro partes, e aí vê os quatro pontos cardeais e vê que a quarta parte da Terra, que é a Europa, que é a parte norte, né? Onde está a besta, lá a quarta parte recebe autoridade, e aí ao receber a autoridade, a quarta parte da Terra tem domínio sobre o mundo inteiro. Aí faz sentido a interpretação do Apocalipse. Entenderam essa interpretação simbólica? E a interpretação literal do território, porque não faz sentido do território, faz sentido mais o simbólico. Sobre a besta ser dada autoridade, que ela está sobre a quarta parte da terra. Ok. Não, semana. Então, das duas interpretações, qual é a interpretação que nós vemos fazer sentido? A interpretação simbólica da quarta parte da terra. A quarta parte da terra é recebida autoridade para exercer sobre o mundo. Todos entenderam aqui mesmo? Pronto, então vamos para frente. Aí vem a próxima parte. Sim, foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para fazer o quê? Para matar a espada pela fome, por a mortandade e por meio de feras da terra. Então a besta, ela recebe, sobre a quarta parte da terra, onde está localizada a besta, ela recebe autoridade para matar, porque o cavalo amarelo não representa a morte, então ela vai receber aqui a autoridade para perseguir e matar, como fez no passado, né? Aí a Bíblia usa uma linguagem para matar a espada pela fome, né, com a mortandade e por meio de feras da terra. Quando fala de espada, de fome e de animais ferozes para matar, o que isso representa? Quer dizer que a igreja hoje ela vai usar a espada para matar as pessoas? Ela vai causar fome e vai jogar as feras na terra para comer as pessoas, vai soltar os leões, sei lá, os animais selváticos para poder matar o povo, é assim? Então por que a Bíblia usa essa linguagem de espada, fome e feras da terra? A fome deve ser pela crise, né? É, Agora a espada. é. Olha aí o Minan, tá vendo aqui a crise que veio lá do terceiro selo? Aqui
Ela vai chegar ao extremo. Lá começar a começasse, né? Aí quando chega aqui é o auge. Então hoje nós estamos vivendo a crise no começo. Mas quando chegar nesse tempo aqui, aí vai ser terrível. É. Mas voltando aqui, diz que vai matar com a fome, com a espada e com as feras da terra. Quem é que está escrevendo o livro do Apocalipse? João, e está vendo que época? Como é que se matava as pessoas na época de João? Os soldados com a espada, quando iam para a guerra, não é? A fome também. E eles não usavam as feras também para matar Roma. Então veja que essas coisas, essa aqui são instrumentos, são armas de guerra para matar, que existia naquela época dos tempos bíblicos, né? Que aqui é João que está escrevendo. Está descrevendo as armas que existiam na época para matar. Aí não quer dizer que aquelas armas daquela época vai ser aplicada agora. Isso aqui é só uma linguagem do passado, da Bíblia. Usa, matava a espada, a fome. E aí tem uma aplicação, né? Então a besta recebe autoridade para matar. A espada hoje é o quê? É arma, não é? É. Então o contexto aqui vai ser diferente, ó. Então vamos ver aqui. Então nessa passagem da Bíblia, diz que vai haver uma fome extrema, as pessoas vão morrer de fome, a espada e as feras da terra, né? Essa aqui é só uma imagem para representar esse cavalo amarelo, né? Vão morrer de fome, de guerra, espada e as feras da terra. Então, já mostramos aqui esse simbolismo do Apocalipse, o cavalo é a igreja, amarelo representa a morte no Apocalipse, e a quarta parte da Terra em relação aos quatro pontos cardeais, que é a região norte, onde se encontra a besta que recebe autoridade. Para fazer o quê? Para matar. E como é que ela vai matar? Aí diz os instrumentos, espada, fome e fera da terra. E espada, a gente já sabe que é a arma usada pelos soldados para guerrear, né? Guerrear. Eu só peguei só um texto para. A gente sabe que isso aí a história conta, né? Essas guerras que acontecem com espada. Mas só para mostrar que no tempo bíblico acontecia isso, é o que aqui é passado de Ezequiel 32:27, que diz: E não se acharão com os valentes de outrora que dentre os incircuncisos caíram e desceram ao sepulcro com suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Então, espada era uma arma de guerra, né? Disse lá espada e fome. Como é que se matava de fome naquela época, dos tempos bíblicos? Os soldados, eles faziam um cerco e não deixava os habitantes da cidade sair. O alimento acabava e aí eles iam morrendo de fome. É isso que fazia, né? Então veja que o contexto é dos tempos bíblicos, né? Espada, fome. Então aqui, Lamentações, capítulo 4, verso 9. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Faltava o alimento, elas morriam de fome. Então, nos tempos bíblicos acontecia isso, né? Os soldados eles cercavam as cidades, faziam o cerco e deixavam lá. Aí o alimento da cidade acabava e aí eles iam morrendo de fome. É. Então, isso é uma forma de matar. A primeira a espada, a segunda de fome. Então, veja que são coisas que aconteciam nos tempos bíblicos. A linguagem é bíblica, né? Então eu tenho que entender o contexto da Bíblia. Por que falou espada e fome? Porque eles matavam a espada, porque eram soldados, né? Que as armas de guerra era a espada. E fome, porque eles também matavam as pessoas cercando a cidade e querendo que os habitantes morressem de fome. Acontecia isso, né? E além da morte ser por espada e por fome, eles também se matavam também naquela época usando animais, né? Que fala as feras da terra. Então, essas três coisas são armas para matar, né? Por isso que diz lá que o cavalo amarelo, ele recebeu autoridade para matar a espada, a fome e feras da terra. Matar também com animais, ó, Ezequiel 14:21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, a fome e as bestas feras e a peste contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Aí parece a mesma linguagem, né? Espada, fome. Então são coisas que são usadas para matar. Então aquela descrição que acontece
é essa. Por isso que os adventistas do passado, quando fala essa parte das feras, eles dizem, eita, foi lá quando a Igreja Católica dominava o mundo, aí colocava os cristãos para morrer lá na Arena Romana. Que eles jogavam ali as feras para eles comerem lá, né? E intertia o povo ali do Império Romano. Então eles fizeram essa aplicação, né? Mas só que vê que faz sentido, não faz? Faz, mas de acordo com o contexto que nós estamos vendo aqui, não. Isso são instrumentos são armas usadas para matar pessoas. Isso acontecia nos tempos bíblicos, mas que tem uma aplicação para hoje. Ele aplicou lá para a perseguição papal, né? Os adventistas. Mas tem que ver que isso aqui até que tem um sentido, né? Mas analisando o todo, não faz sentido. Aplicando para o passado, ele fala aqui, ó, o Smith, Considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 275. As palavras espada, fome, mortandade ou quaisquer outros tormentos causadores da morte e feras da terra são figuras que representam os meios pelos quais levou a milhões de mártires. Então a igreja perseguiu e matou usando os instrumentos de guerra para matar que ela tinha disponível. Aí eles associou isso aqui, que é parecido com o dos tempos bíblicos, e aí fez essa aplicação, né? Mas trazendo para o nosso tempo, que é o contexto, né? Então é só para mostrar que são armas de guerra, que a besta vai usar para matar. Aí aqui, Haskell, no seu livro A História do Vidente de Patmos, na página 116. O cavalo pálido era uma indicação de um afastamento ainda maior do espírito da verdade do que o negro. Milhares foram mortos à espada, à fome e às feras. O que é pior do que matar o corpo, muito mais sofreram a morte espiritual por causa da ocultação da palavra da vida. Sempre que a igreja está revestida de poder civil, ela pesa para a humanidade a experiência cristã. Se essa experiência não for de acordo com a religião prescrita, o parafuso do polegar e outros instrumentos de tortura são apresentados para extorquir confissões do penitente. Mas Deus, mesmo no meio da mais severa perseguição, zela por toda a alma aflita. Então, quando fala de espada, de fome e de fera, são instrumentos de matança, né? O instrumento de tortura colocou aqui, né? Aí colocou aqui da Idade Média que existia o parafuso de polegar, que é o que botava aqui um parafuso para pressionar até esmagar o dedo, para a pessoa confessar, né? E abandonar a crença dele e aceitar a crença da igreja. Era um instrumento de tortura que era usado no passado, né? Você colocou aqui o parafuso de polegar. Mas, enfim, resumindo, esses instrumentos são os instrumentos usados pela igreja para matar. Que a besta vai usar os instrumentos que ela vai ter hoje, né? Para matar, naquele tempo, né? Quando vier a perseguição. Então, aqui o cavalo amarelo tem esses elementos que nós analisamos aqui. Cavalo amarelo recebe autoridade sobre a quarta parte para matar a espada, a fome e a fera. Então, aqui são instrumentos usados para matar. No caso aqui, a fome, apesar de que vai haver um agravamento da crise, mas aqui é um instrumento de matança, né? Vai clausurar pessoas num lugar, vai deixar sem comida, vai morrer de fome. Outras matar a arma, a espada, outros vai usar fera, não sei se talvez usem, né, também, né? São instrumentos de matança que o cavalo amarelo vai usar para nesse período do cavalo amarelo para matar, né? Então é nessa fase da igreja que vai haver a morte dos mártires, que vão morrer pela palavra de Deus, quando vier a besta para impor a sua marca, o seu sinal na testa ou na mão, e aqueles que se recusarem a adorar a besta vão ser mortos. Não diz lá o Apocalipse? Esses instrumentos de matança vão ser utilizados pela igreja para matar aqueles que não aceitarem seus dogmas novamente. Então, isso aqui é o cenário do cavalo amarelo, que representa a morte. Cor pálida, né? Os rostos estarão pálidos quando a igreja recebeu o poder de matar, para querer matar, né? Então, aqui no nosso quadro profético, já foram abertos aqui três selos, do qual nós estamos nele, né, no terceiro selo. E aí o próximo selo que vai ser aberto é este quarto selo, quando a igreja vai se unir com o Estado e vai perseguir e matar os cristãos. E aí haverá perseguição papal. Estamos esperando abrir esse selo. Então, isso indica que nós estamos bem perto, né, desse próximo evento. Então, de todos os eventos que existem, qual é o que profeticamente estamos esperando? A abertura do quarto selo.
tem mais nenhuma profecia a não ser essa agora. Só estamos esperando aguardar essa aí. De acordo com a linha do tempo que nós traçamos aqui, ó. Então, de 1644, houve o movimento da pregação mundial das três mensagens angélicas após o grande desapontamento do juízo de Deus. Depois veio as guerras mundiais. Agora veio uma crise mundial com a pandemia. E o próximo evento mundial vai ser a perseguição da igreja, através do quarto selo. E aí explicamos os quatro selos que são os quatro cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, o cavalo vermelho e o cavalo amarelo. Quis voltar aqui essa parte que fala da quarta parte da Terra, que eu estava analisando esses dias e vi uma situação. Então, vamos lá, né? Quando diz que foi dada a autoridade, né, que é a besta, para que ela possa atuar para matar, como vimos na semana passada, e aí nós vimos os instrumentos ou as armas de guerra que ela usou para matar, que é apresentado na Bíblia, né? E que devemos contextualizar com a nossa época, já que os seus do Apocalipse tem a ver com o tempo que estamos vivendo. E aí, nessa quarta parte da Terra, que a gente falou que os primeiros adventistas colocaram sendo lá na perseguição papal, eu estava vendo sobre isso e aí percebi uma coisa. Eu vou colocar aqui, né, para os irmãos verem. Então, aqui nós explicamos que a quarta parte da Terra, que a besta recebe autoridade, tem a ver com a sua localização e fala de quarta parte porque são quatro partes ou quatro cantos que a Terra tem. E aí falamos que isso tem a ver com os quatro pontos cardeais, sendo um quarto, que seria a região norte, que a besta ela recebe autoridade, né? Então, ele dá autoridade sobre a quarta parte da Terra. Então, nessa quarta parte da Terra é conferida a autoridade, que é no caso onde se encontra a besta, lá no continente europeu, lá na cidade de Roma. Então, essa quarta parte da Terra que é representada aí onde ela recebe autoridade. Aí mostramos que, nesse caso, não é uma interpretação literal, mas uma interpretação simbólica, né? E explicamos o porquê disso. Aí mostramos o texto dos pioneiros adventistas, que considerações sobre Daniel e Apocalipse, de Lee Smith, na página 275. Aí ele fala essa questão, né? E foi-lhe dada autoridade, quer dizer, ao poder personificado pela morte sobre o cavalo pálido, o papado. Pela quarta parte da terra, é sem dúvida representado o território sobre o qual este poder teve jurisdição. Aí depois eu fui pesquisar qual é o território que o papado recebeu para ter poder civil, controlar ali aquela região. Pelo que nós estudamos, isso foi mostrado que foi todo o Império Romano, né? Passa essa ideia de que quando termina a fase dos Césares, dos imperadores, aí começa a fase dos papas, e ali, a partir daquele momento, a igreja ela estaria tendo domínio sobre toda a região do Império Romano. Mas não é assim que funciona. Eu percebi que a igreja ela só tinha um domínio ali sobre os estados papais. Os estados papais não engloba todo o território do Império Romano. Então, coloquei aqui o mapa para que os irmãos possam ver, né? Toda essa parte que está aí com várias cores, rosa, azul, amarelo, verde, toda essa parte pintada aí é o território do Império Romano na época. E os estados papais é esse território que é aqui da Península Itálica, que é essa parte que parece uma bota, né? Aqui na região de Roma. Então, toda essa parte aqui, a Igreja Católica Romana, ela dividiu aqui em estados, né? Então, são os estados papais. E é somente essa região aqui que tecnicamente ela teria domínio, mas o Império Romano por inteiro ainda tinha o controle dos governantes romanos. Então a igreja ela não possuiu totalmente o território do Império, né? Aqui, por exemplo, na parte oriental do Império Romano, ali já predominava na época a religião de Maomé, né? Então a igreja não tinha controle ali.
Quer dizer, antes ela tinha, né? Depois ela perdeu. Mas no caso aqui não é o controle, é a influência da igreja, né? Que na verdade o poder civil ainda continua nesses líderes governamentais aqui do Império Romano. Na região oriental tem os governantes lá, no Império Ocidental tem os seus também. E a igreja, ela não tinha esse domínio sobre todo o império. O mais conhecido que ela dominava são essa região aqui, que é os Estados Papais. Aqui ela tinha uma influência maior do que nos outros lugares, né? Então, o Estado romano, ele agia pela influência da igreja. A igreja não tinha um domínio civil total sobre todo o território, não. E sim, mesmo nos estados papais, ainda assim ela não tinha um domínio civil jurídico nesse caso também. Era mais uma influência do que um exercício de poder civil. O imperador Justiniano ele conferiu o Papa como cabeça das igrejas e o corregedor dos hereges, como a gente viu, e aí, através da influência da igreja, o Estado perseguia, né? Então, a gente observa que teve essa união entre igreja e Estado, mas a igreja não tinha poder civil e podia fazer o que queria em todo o território. Então, isso não existe. Então, nesse caso, a influência maior dela é nessa região aqui, né, dos Estados Papais. Aí seria essa região, a quarta parte da terra, que fala o Apocalipse no sentido literal, então se for observar o sentido literal, não faz sentido, né? Porque só essa região, mesmo que fosse todo o território romano, isso não representa a quarta parte do planeta Terra. O planeta Terra é vasto, né? E dizer que isso é 25% do planeta não faz sentido, né? E dizer que a igreja só tinha controle só sobre essa região, além de não corresponder à porcentagem de. Perde o sentido também de que a ideia é de que a igreja dominava o mundo inteiro nessa época, né? Mas só que isso não aconteceu na prática. Então, o Apocalipse ele faz uma aplicação da maneira ampla a um quarto da terra. Então, mesmo que fosse todo o território romano, isso não representaria um quarto da terra. E aí, trazendo lá para o mundo conhecido, que nós comentamos, que nessa época aqui era povoado a Europa, a Ásia e a África, né? A Oceania não foi descoberta, a Antártica não tem moradores, hoje só tem pesquisadores que ficam lá, né? Em algumas temporadas. E a América que ainda ia ser descoberta quando houvesse a saída aqui da Europa pelos protestantes. Aí ia desbravar aqui a América do Norte, e aí os portugueses iam para a América do Sul e vinham aqui no Brasil, né? Mas naquele tempo, o mundo era habitado por esses três continentes. Se for levar o Apocalipse, como diz, é a quarta parte da Terra, o sentido teria que ser todo o planeta. Então, os pioneiros eles aplicaram o contexto da época, os lugares que eram habitados, para que aí pudesse pegar essa região e aí colocasse uma quarta parte da Terra, que a igreja teria domínio, que seria representado mais ou menos por essa região aqui do Império Romano, que eu coloquei aqui em vermelho, cortando aqui o continente da Europa, uma parte da Ásia e o norte da África, como a gente viu na imagem anterior. E se for levar em consideração aqui os estados romanos, os estados papais, que é naquela região de Roma que a gente mostrou, que é aquele desenho de uma bota ali, né? Isso representaria mais ou menos 1% de todo o mundo conhecido, né? Não é nem do planeta Terra, é só dessa região do mundo conhecido. Então, nesse caso, não tem nem como aplicar o planeta inteiro, que é o sentido do Apocalipse, e nem a essa região restrita que os pioneiros aplicaram, que é o mundo conhecido, porque isso não seria 25%, isso seria mais ou menos 1%, né? E se fosse todo o território do Império Romano, ainda não seria 25% ou um quarto do mundo conhecido. Teria que ser um espaço maior, né? Para poder pegar 25% de um do outro para formar os 100%. Então, é pelo que eu vi aí, analisando esses dois lados, a jurisdição que é o território do Império Romano Papal, é só essa região aqui que vai dar mais ou menos 1%. Mas se levar em consideração o todo do Império Romano, como a gente analisou como os pioneiros adventistas falavam, né? Não daria também 25%, ou um quarto da terra. Então, por isso que nós afirmamos que não faz sentido a aplicação dos pioneiros. Tá certo. É. Mas eu não sei se esse som tá me calar. Será que tá aí? Tá passando um carro de som aqui, irmão. Só um momento. Não? Todos entenderam aqui essa explicação?
do porquê que não faz sentido aplicar o selo daqui a quarta parte da Terra para mostrar que o Roma Papal teve domínio sobre um quarto ou 25% do planeta Terra, que representaria esse território do Império Romano, porque o território do Império Romano, analisando todo o planeta, é que não faz sentido mesmo, né? Que é o sentido do Apocalipse, que é um quarto da Terra. E analisando no tempo que eles estavam vivendo, ali os que habitavam o planeta, que era nesses três continentes, também não dá um quarto da Terra. E se for analisar realmente a jurisdição ou o território que o Roma Papal tinha domínio, era praticamente essa região de Roma, que é muito menos do que um quarto da terra ou 20, ou 25% do total. Então, por conta disso, não dá, não se aplica o selo aqui, falando-se de que o Roma Papal tinha o controle sobre um quarto do planeta Terra. E aí, levando para o sentido literal, analisando o território do planeta. Então, aqui só atualizando o que foi falado, né? Pelo que a gente viu aqui, faz mais sentido essa análise que a gente vai fazer agora. Então, quando se leva em consideração o sentido literal de da quarta parte da Terra, ali é o território que a besta domina, né? Que os pioneiros estavam ali interpretando. E nesse caso, se for levar apenas o território que ela dominava, devemos levar em consideração apenas os estados papais, que é ali na Península Itálica, que tem aquela bota que a gente viu ali no mapa, né? Onde fica a região de Roma. E aquela região representa mais ou menos 1% do mundo conhecido, não é nem do planeta, né? É do mundo conhecido. E aqui nesse caso, a igreja não tinha autoridade civil sobre um quarto ou 25% do território mundial. Então é por isso que não faz sentido aplicar a aplicação dos pioneiros adventistas quando colocaram ali o sentido literal de um quarto da terra, que a besta recebe autoridade para matar. Então, foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Então, no sentido simbólico, que foi o que nós explicamos, ali está se referindo ao local onde a besta recebe autoridade. Ela recebe autoridade sobre um quarto do planeta, que é onde ela está. Então, nesse aspecto, a besta, o território onde ela se encontra, é lá na Europa, né? E ali, analisando os quatro pontos cardeais, representa a quarta parte do planeta, que é a região norte. Então faz mais sentido, é, foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da Terra, que é onde está, que ela possa matar. Aí, nesse caso, a Igreja Romana recebe autoridade para exercer domínio sobre o mundo, que no caso, se for ali aplicado ao passado, seria o mundo conhecido. Mas como não faz sentido. Aqui o mundo é o mundo inteiro. Uma quarta parte da Terra é uma quarta parte da Terra inteira. Não tem uma divisão aí para pegar só uma região do planeta e pegar aquela região e dizer que é só uma quarta parte dela. Então, o Apocalipse, quando faz essa aplicação, quando ele diz uma quarta parte da Terra é do planeta inteiro. E aí, nesse caso, tem-se uma aplicação no futuro, dizendo que a besta que está lá na quarta parte da Terra vai receber autoridade para exercer domínio sobre todo o planeta. E aí sim, cumpre essa questão do quarto selo do Apocalipse. Então, nós vemos que faz mais sentido essa interpretação simbólica do que aquela literal, porque não tem como aplicar essa representação de uma quarta parte da Terra, nem no planeta inteiro e muito menos no mundo conhecido. Ficou clara agora essa explicação do porquê? Então, analisando esses fatos, é por isso que os selos não se aplica aí no tempo lá da besta, de Roma Papal, quando perseguiu ali na Idade Média os cristãos, no passado. Isso, essa questão do Apocalipse aqui no quarto selo, ela tem uma aplicação de fato no futuro. Então, quando a gente vai começar a analisar os detalhes dos selos do Apocalipse, não tem como aplicar esses selos no mesmo período de tempo em que acontece as sete igrejas do Apocalipse, como os pioneiros adventistas fizeram. Então, nós vimos que pela estrutura do Apocalipse, quando ele faz a introdução, naquela introdução ele mostra o tempo que acontece aqueles eventos e aí vem a descrição dos eventos.
Então, as sete igrejas, a gente viu que quando Jesus está no lugar santo do santuário celestial. Os sete selos é quando Jesus ele está no lugar santíssimo. E profeticamente falando, isso acontece a partir de 1844. A gente vê que pelas características dos selos, não tem como aplicar aquele tempo da perseguição papal, mas isso aqui tem a ver com uma perseguição que ainda irá ocorrer no futuro. Então, essa é a interpretação que nós usamos aí para o sentido simbólico, levando a quarta parte da Terra como os quatro pontos cardeais, e aí é um desses pontos do qual a besta recebe autoridade para exercer aí a governança mundial. Então, das duas interpretações, nós vemos que faz mais sentido essa quarta parte da Terra se referir à localização da besta, né? E não de que ela vai ter domínio apenas sobre aquela região ou território, uma quarta parte. Então veja que essa questão de quarta parte, terça parte, não tem nada a ver com o que muitos fazem do Apocalipse. Se a quarta parte da terra, quer dizer, ela vai receber autoridade para matar aqueles que estão ali na quarta parte da terra. Como aquela questão da sexta trombeta do Apocalipse, né? A sexta trombeta diz que foi dada, recebeu ali para matar um terço da terra. E não é que aquela tem uma aplicação no futuro que vai ser morto um terço da terra. E muito menos aqui que também no futuro vai ser morto uma quarta parte do planeta Terra. Então isso aí, esses números eles chocam, né? Deixa eu colocar aqui a Bíblia. Então aqui na Bíblia, Apocalipse capítulo 6, aí estamos lendo aqui o quarto selo, né? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Então, isso aqui nós vimos que são as armas de guerra usadas para matar nos tempos bíblicos, mas que a gente deve adaptar para o nosso tempo, né? Quer dizer, ela vai receber autoridade para matar. Então, essa é a questão, né? Então, foi dada sobre a quarta parte da terra a autoridade, que ela, a besta recebendo essa autoridade, ela possa matar. E essa quarta parte da terra, aí muitos interpretam, né, de que aplicando no futuro, seria que a quarta parte dos habitantes da terra seriam mortos. Mas veja que não faz sentido, porque se também fosse assim, isso ia chocar com a interpretação que eles também fazem lá da sexta trombeta. E lá falar um quarto é um terço, né? Aí fica essa polêmica. Deixa eu ver aqui, a sexta trombeta, se for aplicar lá no futuro. Aqui, a partir do verso 3. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para matar, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Aí os que aplicam as trombetas para o futuro vai mostrar de que quando vier a perseguição papal vai ser morto uma terça parte do planeta Terra. Aí já lá no quarto selo fala que vai ser, a bicha vai matar uma quarta parte do planeta Terra. Aí vem, é uma quarta parte ou é uma terça parte? Né? Então isso gera até conflito de interpretação. Então não faz sentido colocar aqui que uma terça parte da humanidade vai ser morta e nem que uma quarta parte também vai ser morta. Nós vimos aqui na sexta trombeta que Jesus ele está no lugar santo, né? No altar deu que tem quatro ângulos, que se refere aqui ao quatro chifres, né? Que é o altar de incenso. Então Jesus aqui na sexta trombeta ele está no lugar santo. E aí vimos que tem um intervalo entre a sexta trombeta e a sétima, que não está tocando trombeta nenhuma, porque se cumpriu totalmente as características da sexta trombeta. Aí vai ter essa parte sem som nenhum de trombeta e lá na frente a sétima trombeta ela vai soar quando começa-se a cair as pragas do Apocalipse. Então aqui terça parte dos homens que vão ser mortos, não,
Vimos que o sentido também aqui é simbólico e que representa a região do Império Romano em que acontece essa guerra aqui da Sexta Trombeta, que é na terça parte daquelas três divisões que foi feita pelo imperador Constantino para os seus três filhos, Constantino II, Constâncio e Constante. Então, tanto aqui na Sexta Trombeta, quando fala que vai ser morto a terça parte dos homens, como lá no quarto selo, que fala que vai ser morta a quarta parte da terra, os dois têm o sentido simbólico, não tem o sentido literal. Então, quando se aplica o sentido literal aqui na sexta trombeta e também no quarto selo, a gente vê que não faz sentido fazer essa aplicação. Até porque, se fosse realmente morta a terça parte dos homens na perseguição papal ali, quer dizer, todos os que morreram pela palavra, ali os mártires, representaria apenas a terça parte do planeta Terra. E os dois terços, que não vão ser mortos, aí são os 144 mil, então não faz sentido também, né? Porque os 144 mil não podem representar dois terços do planeta. E os mártires ser apenas um, e muito menos a quarta parte, que é uma fração menor ainda. Então, por essas questões, nós observamos que essa aplicação de que vai ser morto a quarta parte da terra, o que vai ser morto a terça parte da terra, aplicando-se no sentido literal no futuro, como se faz, é uma aplicação errada. Ela não tem um sentido literal aqui. O Apocalipse aqui ele apresenta um sentido simbólico. Então, foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Então, aqui a quarta parte da terra recebe autoridade. E aí ao receber a autoridade, ela vai começar a perseguir e matar os cristãos no mundo inteiro. Então, a aplicação aqui só pode ter um sentido simbólico, não tem um sentido literal. Nem aqui no quarto selo e nem na sexta trombeta. Porque no passado, quando começou a estudar esses assuntos, a gente via que fazia sentido, né? Essa interpretação literal, porque a gente não tinha conhecimento, mas pela luz que nós temos hoje, nós observamos que não faz sentido algum ter essa aplicação literal de matar a quarta parte do planeta Terra ou a terça parte do planeta. Até fica essa confusão, né? É quarta parte ou é terça parte? E pelas razões que nós vemos aqui, não faz sentido. Então, só para esclarecer os irmãos essa parte do Apocalipse, aí vamos voltar de onde paramos. Bom, então, aqui explicamos já o que representa essa quarta parte da Terra, que é a região onde a besta recebe autoridade. E aí vimos que ela recebe autoridade para quê? Para matar e aí falar dos instrumentos de guerra do passado, que se matava a espada, a fome, né, e com feras da terra. Então, o símbolo do cavalo amarelo tem esse cenário, mostrando que se matava com a fome, com a espada e com as feras da terra. Então, eram os instrumentos ou armas de guerra usadas para matar no passado. Então, as armas que existem hoje são muito mais sofisticadas e terríveis do que essas, né? Mas a besta ela vai se utilizar de todos os recursos que ela tem, de todo o seu armamento bélico para perseguir e matar aqueles que se recusam naquele tempo a se render ao poder civil aqui unido com a igreja. Então, nós já explicamos o simbolismo desses pontos aí, o cavalo amarelo, que a cor amarela representa a morte, e que um quarto do planeta representa aí os pontos cardeais, para mostrar a localização onde a besta recebe autoridade para matar, e aqui os instrumentos de guerra que é citados na Bíblia para a besta matar, né? E aí vimos que os pioneiros aplicaram no passado, arruma papal, vimos que tem até um sentido, né? Mas só que a aplicação real mesmo disso é no futuro. Então, esse é o simbolismo aqui explicado do cavalo amarelo, do quarto selo do Apocalipse. Então, até aqui nós já explicamos quatro selos, né? Mostrando aí os quatro eventos que acontecem após 1844, que é quando a abertura dos selos, pelo Cordeiro lá no lugar santíssimo. Então, o primeiro selo representa o triunfo do Evangelho do Advento após o grande desapontamento, né, com ali o estudo e o recebimento das três mensagens angélicas, que devem ser pregadas a toda tribo, nação e povo.
Então é essa mensagem que vai triunfar e vai vencer no final. E aí mostramos que do primeiro selo para o segundo, o cavalo branco se torna cavalo vermelho, porque é uma corrupção da igreja. O início ali dos erros introduzidos na denominação. No caso aqui, a igreja que surge nesse contexto profético são os adventistas do sétimo dia. E o fato que acontece no mundo são as guerras mundiais. Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí é nesse período que a Igreja Adventista ela começa a corromper as suas doutrinas. E aí sai da pureza doutrinária do cavalo branco para a contaminação através da corrupção na palavra de Deus com o cavalo vermelho. Depois do cavalo vermelho vem o cavalo preto, que é do terceiro selo do Apocalipse. Ali o cavalo preto já mostra que é a escuridão total que toma domínio ali dessa igreja. Quando a aprovação da nova crença adventista, no que diz respeito à divindade que nós vimos. Então a igreja adventista antes ela era antitrinitariana, depois ela passa a ser trinitariana. E isso muda os princípios fundamentais dos Adventistas do sétimo dia, que foram estabelecidos por Deus, como nós vimos aí nos testemunhos. E aí a igreja sai da condição de cavalo vermelho para ser o cavalo preto. E nesse cenário da igreja, mostra-se que acontece um evento mundial também, que é a crise econômica que aconteceu com a pandemia, acho que foi no final de 2019 para 2020, né? Aí aconteceu essa crise econômica mundial, que é representada pela balança, que é levada pelo cavaleiro do cavalo preto. E aí vimos que nós estamos nessa fase da história. E após ela, nós estamos aguardando a abertura do quarto selo, que é justamente a perseguição papal. A besta vai receber a autoridade dos 10 reis, aí sobre a quarta parte da terra para matar. E aí inicia a perseguição da última igreja de tempo. E veja que nesse período aqui não está tocando nenhuma trombeta, né? O cumprimento da sexta trombeta em todos os seus aspectos aconteceu até ali antes de 1944. E só lá na frente, quando for ser derramadas as 7 taças do Apocalipse, que são as pragas, é que vai ser tocada a última trombeta. Como nós estudamos no estudo antepassado, né, sobre as trombetas. O passado foi sobre as 7 igrejas e agora nós estamos estudando os 7 selos do Apocalipse. Então, a abertura do quarto selo é a perseguição papal. Temos aqui 4 selos explicados que representa os 4 cavaleiros do Apocalipse: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo amarelo. Então, todos eles tem uma aplicação justamente quando o Cordeiro ele entra na sala do trono no lugar santíssimo. Então, se nós não observarmos essa estrutura do Apocalipse e colocar os eventos nessa linha de tempo, nós vamos interpretar errado a aplicação desses acontecimentos que tem a ver com os últimos dias. Voltei aqui porque surgiu algumas coisas que a gente precisa explicar, né, para corrigir o que a gente tinha falado antes. Então, o cavalo branco, resumindo, com o seu arco, representa aí a mensagem que a igreja deve lançar sobre o mundo, que vai terminar a obra, que é justamente as 3 mensagens angélicas. O cavalo vermelho, que tem uma grande espada, que aí representou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aqui o cavalo preto, que segura uma balança, representa aí uma relação comercial, em que haverá uma crise mundial, do qual é essa que nós estamos vivendo. E o cavalo amarelo, que é a morte, e o inferno seguia, então representando aí a matança daqueles que vão se recusar a receber a marca da besta. Quando vier o tempo em que a besta venha impor a sua marca. Então, ela recebe aqui no cavalo amarelo a autoridade para matar. Nós sabemos que a perseguição ela acontece de maneira progressiva, não vai ser rápido. Então, primeiro ela vai começar vai colocar as leis para que as pessoas possam obedecer. Caso haja uma desobediência às leis, eles vão punir através de multas, confisco de bens, prisão
E aí a penalidade maior que é a morte. Então, durante esse período do cavalo amarelo, a igreja, juntamente com o Estado, vai estar ali punindo aqueles que se recusam a obedecer às leis. E aqui no cavalo amarelo diz que ela recebe autoridade para matar. Então, quando ela receber autoridade para matar, ela vai fazer o quê? Vai matar. Então, antes de ela receber a autoridade, ela não mata, mas depois que ela recebe a autoridade, ela vai começar a matar. E aí, quando ela começa a matar, por ter recebido a autoridade, tem agora que selo. O quinto que vai falar justamente desses que vão morrer. Então, nós vamos entrar agora na abertura do quinto selo do Apocalipse.